Graça e paz, meus queridos. Nós vamos continuar nossos estudos no Evangelho de João. Nós estamos estudando agora o capítulo 4, que trata do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E acredito que nós vamos prosseguindo e aprendendo cada vez, à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, lições práticas para a nossa vida. Nós lembramos que neste encontro de Jesus com a mulher samaritana, talvez improvável para os homens, mas planejado por Deus, Jesus rompeu várias barreiras, a barreira cultural, a barreira racial, a barreira religiosa. Jesus transforma o coração desta mulher e dá a ela a compreensão das coisas espirituais. Seu coração cheio de compaixão levou Jesus a não apenas encontrar com essa mulher, que era alheia à sociedade, era excluída do convívio social e completamente comprometida. Ela era uma mulher comprometida com sua vida moral, mas também Jesus resolveu revelar-se salvadoramente a ela. A mulher disse: "Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo." Então Jesus lhe diz: "Eu sou o Messias, eu que falo contigo." A história continua e percebemos que uma mudança extraordinária aconteceu na vida daquela mulher. E ninguém ficou indiferente ao que viram. Os discípulos, a mulher, o próprio Jesus e até mesmo os samaritanos tiveram atitudes dignas de destaque. E eu gostaria de ver com vocês algumas dessas atitudes para nossa edificação espiritual. Em primeiro lugar, vamos ver as atitudes dos discípulos. A primeira atitude que nós podemos aprender com o texto é o preconceito dos discípulos. O versículo de número 27, ele nos diz: "Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: 'Que perguntas?' ou 'Por que falas com ela?' Os discípulos ficaram escandalizados porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. Os costumes e tradições estavam falando mais alto do que a oportunidade que eles estavam tendo de compartilhar as boas novas de salvação com uma mulher, e com uma mulher samaritana. Esse é o primeira atitude dos discípulos. Mas uma segunda também atitude a ser observada é a ignorância deles das coisas espirituais. Nós percebemos nos versos 31 a 33 o seguinte: "Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: 'Mestre, come.' Mas ele lhes disse: 'Uma comida tenho para comer que vós não conheceis.' Diziam então os discípulos uns aos outros: 'Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer?' Para os discípulos, a hora de comer é hora de comer. A igreja precisa, meus irmãos, criar agendas mais significativas, mais urgentes e que trazem maior contentamento. Não há maior prazer do que viver uma vida que corresponde à vontade de Deus. Nós precisamos entender que nem sempre a hora de comer é hora de comer. Às vezes precisamos priorizar coisas que são mais importantes. Mas também, além da atitude dos discípulos, nós aprendemos com a atitude da própria mulher samaritana. Essa mulher agora estava diante do Messias, o seu Salvador, começa a ter uma compreensão melhor das coisas espirituais. Ela até parece ter perdido a sede, tamanha a sua alegria. E, na verdade, havia ela bebido uma água superior, com atitudes que revelam um novo coração. Ela bebeu da água da vida procedente do Senhor. Quais as atitudes desta mulher? Em primeiro lugar, ela abandona o seu cântaro. O verso 28, a mulher, aí diz que a mulher deixou o seu cântaro. A água que ela foi buscar não tinha mais vital importância. A mulher havia encontrado a água da vida, havia pressa para contar essas boas novas à sua cidade. Essa é a primeira atitude dela. Mas uma segunda atitude é que ela proclama o Messias. Nós percebemos nos versos 28 a 30 do capítulo 4 de João o que essa mulher fez.
A Bíblia diz que ela foi à cidade, disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele, diz o texto. A todos a quem o Senhor, meus queridos, chama, o Senhor Jesus chama, ele chama para salvação, obviamente, e chama também para uma missão. E essa mulher entendeu isto muito bem. Ela foi contar aos outros o que Jesus fez em sua própria vida. A gente não devia fazer o mesmo? Sermos mais velozes na proclamação de quem Jesus é e do que ele fez para a salvação do mundo? Essa mulher testemunha de Jesus publicamente e convida as pessoas para conhecerem a Jesus, dizendo: vinde, venham ver o que este homem me disse, venham ver o que este homem fez. Ele é o Messias, ele tem algo para você, especial para você. Ela toma essa atitude de proclamar a Jesus e ela também conta a sua própria história. Ela abandona o cântaro, proclama o Messias e não tem vergonha de dizer quem ela era e hoje quem ela é. A proclamação do Evangelho é testemunhar de Jesus e do seu poder. A nossa nova vida é um atestado de comprovação de que o que o Senhor fez é real e verdadeiro. Essa mulher não teve vergonha, obviamente, de dizer que Jesus, o Messias, abriu os compartimentos podres do seu coração, lhe a fez ter consciência dos seus pecados e lhe a perdoou. Como consequência deste ato corajoso, as pessoas saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Vemos isso no verso de número 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Louvado seja Deus, que bênção, meus queridos. Esta história deveria nos encorajar a sermos mais missionários, ou sermos missionários mais eficazes. Que sejamos tão corajosos quanto as atitudes desta mulher. Mas quais foram as atitudes de Jesus? Depois da mulher ter se ausentado, os discípulos rogam a Jesus: Rabi, come! Jesus aproveita esse ensejo para ensinar a eles algumas lições profundas, dizendo que a comida mais saborosa e mais necessária era fazer a vontade do Pai. Nenhuma necessidade era mais urgente, nenhuma atividade lhe dava mais prazer. O que Jesus fez e nos ensina estão destacados nessas atitudes de Jesus. Primeiro, ele nos ensina que precisamos ter visão. Observe que o verso de número 35, ele nos diz: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Os discípulos eram míopes espirituais. Eles não tinham discernimento do momento que estavam vivendo. A ideia aqui é que a colheita é urgente, porque os homens sem Cristo estão perdidos. E nós precisamos ter a visão da urgência da obra da evangelização. Não podemos perder tempo. O tempo passa, meus queridos. Precisamos ser urgente na nossa ação, por causa da urgência do mundo. Precisamos ter visão e precisamos ter paixão pelas almas perdidas. Olha o verso de número 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Sem paixão nós seremos omissos e covardes. Nós precisamos clamar como Paulo clamou: e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Não perca tempo, meu querido. Movido pelo amor, saia corajosamente e pregue a Jesus. Por estar gravando esse vídeo no tempo da pandemia, use os meios sociais para proclamar de Jesus, as redes sociais. Precisamos ter paixão e precisamos ter visão e também compromisso. Aquela não era hora de comer, mas de trabalhar e fazer a vontade do Pai. E assim Jesus disse. A evangelização não é um programa, meus queridos, é um estilo de vida. Jesus aproveita aqueles acontecimentos do seu encontro com uma mulher samaritana para ensinar, para mostrar ao seu povo a urgência do trabalho espiritual. Precisamos observar mais atentos esses ensinamentos.
Precisamos ter parceria. O verso 37 nos diz: pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. No reino de Deus é assim, um planta e o outro ceifa. Jesus havia semeado na vida da mulher samaritana e os discípulos agora fariam uma colheita do que eles não haviam semeado. Precisamos entender o seguinte: não há ceifa onde não há semeadura. E cada um dos membros do corpo de Cristo faz a sua parte, meu querido. Deus é glorificado e a igreja cresce à medida que cada um faz a sua parte. No reino de Deus não há competição, mas há trabalho para todos. O alvo é a glória de Deus. Um planta, outro rega, outro ceifa, e todos ficam felizes porque não existe maior prazer do que fazer a vontade do Pai e ver pecadores se arrependendo, se entregando a Cristo Jesus. Uma outra atitude de Jesus, nos ensina que é preciso ter a certeza da recompensa. Todo o trabalho do Senhor tem a recompensa. Não trabalhamos pela recompensa, mas à medida que trabalhamos, nós somos recompensados. O verso 36 diz: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte, se alguém tanto, o semeador como o ceifeiro, se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Quando um pecador se volta para Deus, deve haver alegria, não apenas diante dos anjos no céu, mas também diante dos ceifeiros na terra. Nós precisamos desfrutar deste prazer inaudito, deste prazer glorioso. Por fim, nós vemos Jesus nos ensinando a atitude dos samaritanos nessa história. Já vimos a atitude dos discípulos, da mulher, de Jesus, e agora a atitude dos samaritanos. O que é que eles fizeram ao saber de toda essa história? Em resposta ao convite da mulher samaritana, muitos samaritanos foram se encontrar com Jesus. E, em primeiro lugar, a gente destaca o seguinte: eles creram. Nós podemos ver a fé dos samaritanos. O verso de número 39 nos diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quando falamos a respeito de Cristo às pessoas, Deus concede a elas fé salvadora. O milagre da salvação raiou na cidade samaritana e muitos foram salvos. Mas também os samaritanos pedem a Jesus, fazem um pedido a Jesus. Então os samaritanos, diz o verso de número 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. A barreira da inimizade entre judeus e samaritanos estava caindo. Aonde o evangelho chega, os preconceitos são vencidos. Os samaritanos não querem apenas ver e ouvir, querem também ter comunhão com Jesus. Que lição maravilhosa, queridos, para aprendermos em dias em que vemos muitos crentes consumistas. Querem a bênção, mas não querem nada com o doador da bênção. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e da Igreja de Cristo. Ainda como atitude dos samaritanos, nós podemos observar o testemunho deles. A Bíblia diz: e muitos outros creram por causa da sua palavra, diz o verso de número 41. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, diz o verso 42. Os samaritanos não queriam ouvir apenas a mulher, queriam ouvir diretamente o Messias. E ao ouvirem o Messias, muitos outros também abraçaram a fé. Que história extraordinária! Uma salvação que começa no poço de Jacó e depois se expande também para toda a cidade samaritana. O que acontece depois de tudo isso, meus queridos?
Depois de passar 2 dias na cidade de Sicar com os samaritanos, Jesus chega novamente a Galiléia, região onde passou passou a maior parte de sua vida terrena. Meu desejo é que o Senhor te abençoe, que lhe desperte a fé, o senso de urgência para proclamar o Evangelho de Jesus e que produza em seu coração um desejo de viver em comunhão com o Senhor Jesus. Todos os que recebem a Cristo, vivem com Cristo, andam na presença de Cristo. Que Deus abençoe você e que você tire as lições deste texto para a edificação da sua vida. Até a próxima, meus queridos. Que Deus, se Deus quiser, e que Deus abençoe a sua vida e o seu lar. Em nome de Jesus.